5 teses filosóficas por Mao Tse-tung. Edição Nova Cultura. Sobre a prática. O materialismo pré-marxista considerava os problemas do conhecimento sem considerar a natureza social dos homens, nem o desenvolvimento histórico da humanidade, e por esta razão era incapaz de compreender que o conhecimento depende da prática social, quer dizer, depende da produção e da luta de classes. Os marxistas pensam, acima de tudo, que a atividade dos homens na produção constitui justamente a base da sua atividade prática, o determinante de todas as outras atividades. O conhecimento do homem depende essencialmente da sua atividade de produção material, durante a qual compreende progressivamente os fenômenos da natureza, suas propriedades e suas leis, assim como as relações entre ele próprio, homem, e a natureza. Ao mesmo tempo, pela sua atividade de produção, aprende a conhecer em graus diversos e também de uma maneira progressiva certas relações que existem entre os próprios homens. Todos esses conhecimentos não podem ser adquiridos fora da atividade de produção. Na sociedade sem classes, todo indivíduo isolado, enquanto membro dessa sociedade, colabora com os demais, entra em determinadas relações de produção com estes e entrega-se a uma atividade de produção orientada para a solução dos problemas relativos à vida material dos homens. Nas diferentes sociedades de classes, os membros dessas sociedades, que pertencem às diferentes classes e que, sob várias formas, entram em determinadas relações de produção, também se dedicam a uma vida de produção orientada para a solução dos problemas da vida material dos homens. Aí está a fonte principal do desenvolvimento do conhecimento humano. A prática social dos homens não se limita à atividade de produção. Esta apresenta ainda muitas outras formas: luta de classes, vida política, atividade desenvolvida no domínio da ciência e da arte. Em resumo, o homem social participa de todos os domínios da vida prática da sociedade. É por esta razão que o homem, em sua atividade cognitiva, aprende em graus variados as relações distintas que existem entre os homens, não somente na vida material, mas igualmente na vida política e cultural. Esta que está estreitamente ligada à vida material. Entre estas relações, as diversas formas de luta de classes exercem uma influência particularmente profunda sobre o desenvolvimento do conhecimento humano. Em uma sociedade de classes, cada indivíduo existe como membro de uma classe determinada, e cada forma de pensamento está invariavelmente marcada com o selo de uma classe. Os marxistas pensam que a atividade de produção da sociedade humana desenvolve-se passo a passo, dos graus inferiores aos superiores. Por esta razão, o conhecimento dos homens, quer no que respeita à natureza, quer sobre a sociedade, desenvolve-se também passo a passo, dos graus inferiores aos superiores, isto é, do simples ao complexo, do unilateral ao multilateral. Durante um período histórico muito longo, os homens não puderam compreender a história da sociedade a não ser de uma maneira unilateral. Isto foi assim porque, por um lado, os preconceitos das classes exploradas deformavam constantemente a história da sociedade e, por outro lado, porque a escala reduzida da produção limitava o horizonte dos homens. Somente quando, com a formação de forças produtivas gigantescas, a grande indústria, surgiu o proletariado moderno, é que os homens puderam chegar a uma compreensão completa e histórica do desenvolvimento histórico da sociedade e transformar os seus conhecimentos sobre a sociedade em uma ciência, a ciência do marxismo. Os marxistas pensam que apenas a prática social dos homens pode constituir o critério da verdade dos conhecimentos que o homem possui sobre o mundo exterior. Assim, somente chegando na prática social, no processo da produção material, da luta de classes, de experimentação científica, aos resultados esperados é que os homens recebem confirmação da verdade dos seus conhecimentos. Se se pretende obter êxito no trabalho, isto é, atingir os resultados previstos, é necessário proceder de maneira que as ideias correspondam às leis do mundo exterior objetivo. Sem tal correspondência, fracassa-se na prática.
Após se ter fracassado, há que tirar disto a respectiva lição e modificar as ideias para fazê-las concordar com as leis do mundo objetivo. Pode-se, deste modo, transformar o fracasso em triunfo. É o que se quer dizer com a derrota é a mãe da vitória e cada revés torna-nos mais experimentados. A teoria materialista dialética do conhecimento coloca a prática em primeiro lugar, sustentando que o conhecimento humano não pode estar, em nenhum grau, desligado da prática e rejeitando todas as teorias erradas que negam a importância da prática e desligam o conhecimento da prática. Lenin dizia que, abre aspas, a prática é superior ao conhecimento teórico, pois essa possui não apenas a dignidade do geral, mas também a do real e imediato. Fecha aspas. Nota de rodapé. V. I. Lenin, resumo do livro de Hegel, A Ciência da Lógica. Fim da nota de rodapé. O materialismo dialético da filosofia marxista tem duas particularidades mais evidentes. Uma é o seu caráter de classe, afirma abertamente que o materialismo dialético está a serviço do proletariado. A outra é seu caráter prático, sublinha o fato da teoria depender da prática, da teoria basear-se na prática e, por sua vez, servir à prática. A verdade de um conhecimento ou de uma teoria é determinada não por uma apreciação subjetiva, mas pelos resultados da prática social objetiva. O critério da verdade não pode ser outro senão a prática social. O ponto de vista da prática é o ponto de vista primordial, fundamental, da teoria materialista dialética do conhecimento. Nota de rodapé. V. Karl Marx, Teses sobre Feuerbach. V. I. Lenin, Materialismo e Empiriocriticismo. Capítulo 2, seção 6. Mas de que maneira o conhecimento humano nasce da prática e como serve, por sua vez, essa mesma prática? Para compreender isto, basta examinar o processo de desenvolvimento do conhecimento. Com efeito, no processo da sua atividade prática, os homens não veem, no começo, senão um aspecto exterior dos diferentes fenômenos encontrados ao longo desse processo. Eles veem aspectos isolados dos fenômenos, a ligação externa dos fenômenos isolados. É assim que, por exemplo, as pessoas vindas do exterior para investigar em Yenan viram, no primeiro ou segundo dia, a configuração, as ruas e as casas da região. Entraram em contato com muita gente, assistiram às recepções, saraus, reuniões, ouviram distintas intervenções, leram diversos documentos. Tudo isso são aspectos exteriores dos fenômenos, aspectos isolados desses fenômenos, a sua ligação externa. Este grau do processo do conhecimento chama-se grau da percepção sensível, isto é, o grau das sensações e das representações. Esses diferentes fenômenos, encontrados em Yenan, atuando sobre os órgãos dos sentidos dos senhores dos grupos de investigação, suscitaram neles sensações determinadas. Na sua consciência surgiu toda uma série de representações e estabeleceu-se um laço aproximativo, exterior, entre essas representações. Tal é o primeiro grau do conhecimento. Neste, os homens ainda não podem elaborar conceitos profundos, nem proceder a conclusões lógicas. A continuação da prática social implica a múltipla repetição de fenômenos que suscitam sensações e representações no homem. É então que se produz na consciência humana uma mutação súbita, um salto, no processo do conhecimento, o aparecimento dos conceitos. O conceito já não reflete mais os aspectos exteriores dos fenômenos, os seus aspectos isolados, a sua ligação externa. Ele capta a essência dos fenômenos, os fenômenos no seu conjunto, a ligação interna dos fenômenos. Entre o conceito e a sensação, a diferença não é somente quantitativa, é também qualitativa. O desenvolvimento que intervém ulteriormente nessa direção, o emprego dos métodos de juízo, de dedução, pode desembocar em conclusões lógicas. Quando, no romance dos Três Reinos, se diz, abre aspas, basta um franzir de sobrancelha para que um estratagema venha à mente, fecha aspas. Ou ainda, quando nós dizemos corretamente, deixe-me refletir,
Isso significa que o homem opera intelectualmente usando conceitos, a fim de fazer juízos e proceder a deduções. Este é o segundo grau do conhecimento. Os senhores dos grupos de investigação que vêm até nós, depois de reunirem um material variado e refletirem sobre ele, podem fazer o juízo seguinte, abre aspas, a política de Frente Única Nacional anti-japonesa, aplicada pelo Partido Comunista, aparece consequente, sincera e honesta, fecha aspas. E se, com a mesma honestidade, eles são partidários da unidade a fim de assegurar a salvação da pátria, após um tal juízo poderão ir ainda mais longe e extrair a conclusão seguinte, abre aspas, a Frente Única Nacional anti-japonesa pode ter êxito, fecha aspas. No processo geral do conhecimento de qualquer fenômeno pelos homens, esse grau dos conceitos, dos juízos e das deduções aparece como um grau ainda mais importante, o grau do conhecimento racional. A verdadeira tarefa do conhecimento consiste em elevar-se da sensação ao pensamento, em elevar-se até a elucidação progressiva das contradições internas nos fenômenos que existem objetivamente, até a elucidação das suas leis, da ligação interna dos diferentes processos, isto é, consiste em atingir o conhecimento lógico. Nós repetimos, o conhecimento lógico difere do conhecimento sensível na medida em que o conhecimento sensível abraça aspectos isolados dos fenômenos, seus aspectos exteriores, a ligação externa dos fenômenos, enquanto que o conhecimento lógico, fazendo um enorme passo em frente, abarca os fenômenos por inteiro. A sua essência e a ligação interna dos fenômenos eleva-se até o ponto de evidenciar as contradições internas do mundo objetivo e, por isto mesmo, pode chegar a dominar o desenvolvimento desse mundo em sua integridade, com suas ligações gerais internas. Uma tal teoria materialista dialética do processo de desenvolvimento do conhecimento, fundada na prática, indo do superficial ao profundo, era desconhecida antes do marxismo. Foi o materialismo marxista que, pela primeira vez, resolveu corretamente esse problema, pôs em evidência, de uma maneira materialista e dialética, o movimento do conhecimento segundo a linha do seu aprofundamento contínuo. O movimento progressivo do conhecimento dos homens, como seres sociais, na prática complexa e constantemente repetida da produção e da luta de classes. O movimento do conhecimento sensível ao conhecimento lógico. Lenin dizia, abre aspas, as abstrações de matéria e de lei natural, a abstração de valor, etc. Em uma palavra, todas as abstrações científicas, justas, sérias, não arbitrárias, refletem a natureza mais profundamente, mais fielmente, mais completamente. Fecha aspas. Nota de rodapé. V. I. Lenin, resumo do livro de Hegel, A Ciência da Lógica. Fim da nota de rodapé. O marxismo-leninismo considera que os traços distintivos dos dois graus do processo do conhecimento consistem no fato do conhecimento intervir, no grau inferior, enquanto conhecimento acessível, ao passo que intervém, no grau superior, como conhecimento lógico. Todavia, esses dois graus constituem os graus de um processo único do conhecimento. O conhecimento sensível e o conhecimento racional diferem pelo seu caráter, mas não estão separados um do outro. Estão unidos na base da prática. A nossa prática testemunha que os fenômenos de que temos uma percepção sensível não podem ser imediatamente compreendidos por nós, e só os fenômenos compreendidos podem ser sentidos de uma maneira mais profunda. A sensação não pode resolver mais do que o problema dos aspectos exteriores dos fenômenos. O problema da essência não pode ser resolvido senão pelo pensamento teórico. A solução desses problemas não pode separar-se em grau nenhum da prática. Todo aquele que quiser conhecer um fenômeno não o conseguirá sem pôr-se em contato com esse fenômeno, isto é, sem viver, entregar-se à prática, no seu próprio seio. Era impossível conhecer de antemão as leis da sociedade capitalista enquanto se vivia na sociedade feudal, dado que o capitalismo ainda não tinha surgido e faltava a prática correspondente. O marxismo só podia ser produzido pela sociedade capitalista, e na época do capitalismo liberal, Marx não podia conhecer concretamente, de antemão, certas leis próprias da época do imperialismo, dado que o imperialismo, estado superior do capitalismo, ainda não tinha feito sua aparição, e faltava a prática correspondente.
Apenas Lenin e Stalin puderam assumir essa tarefa. Marx, Engels, Lenin e Stalin puderam criar sua teoria não só em razão do seu gênio, mas, sobretudo, porque tomaram pessoalmente parte na prática, correspondente a esta época da luta de classes e das experiências científicas. Sem essa última condição, nenhum gênio teria podido chegar ao sucesso. A expressão, abre aspas, o bacharel, sem atravessar o umbral de sua porta, pode conhecer tudo o que se passa na terra, fecha aspas. Era uma frase vazia dos tempos antigos em que a técnica não estava ainda desenvolvida. E se na nossa época de técnica desenvolvida, isso aparece realizável, apenas os indivíduos ligados à prática do que se passa na Terra podem possuir conhecimento autênticos, adquiridos graças à sua experiência pessoal. Esses indivíduos, na sua prática, adquirem conhecimentos que, graças à escrita e à técnica, podem ser transmitidos ao bacharel, dando-lhe a possibilidade de conhecer indiretamente, abre aspas, tudo o que se passa na Terra, fecha aspas. Para conhecer diretamente um fenômeno ou fenômenos, é indispensável participar em pessoa na luta prática que visa modificar a realidade. Este fenômeno, ou estes fenômenos, pois só participando pessoalmente em tal luta prática se torna possível entrar em contato com o aspecto exterior do fenômeno ou fenômenos e compreendê-los. Tal é o processo de conhecimento que os homens seguem na realidade. Só que alguns deformam deliberadamente os fatos e pretendem o contrário. Os mais ridículos são os chamados sabe-tudo, que, cheios de conhecimentos ocasionais, fragmentários, consideram-se autoridades número 1 do mundo, o que comprova justamente sua fatuidade desmesurada. O conhecimento é uma questão de ciência, não admite a menor desonestidade ou presunção. O que se requer é precisamente o contrário, honestidade e modéstia. Se se deseja adquirir conhecimentos, há que tomar parte na prática que transforma a realidade. Se se quer conhecer o gosto de uma pera, há que transformá-la, prová-la. Se se quer conhecer a estrutura e as propriedades do átomo, há que entregar-se às experiências físicas e químicas, modificar o estado do átomo. Se se quer conhecer a teoria e os métodos da revolução, há que participar na evolução. Todos os conhecimentos autênticos resultam da experiência direta. Contudo, o homem não pode ter uma experiência direta de tudo, razão porque a maior parte dos nossos conhecimentos é, na realidade, o produto de uma experiência indireta. São conhecimentos que nos vêm de todos os séculos passados, ou conhecimentos que foram adquiridos por homens de outros países. Esses conhecimentos são o produto da experiência direta dos nossos antepassados ou da experiência direta de estrangeiros. Se, durante a experiência direta dos nossos antepassados e estrangeiros, esses conhecimentos respondiam à condição de que falava Lenin, ou seja, se eram um resultado de uma abstração científica, se eram um reflexo científico de fenômenos com existência objetiva, tais conhecimentos são seguros. No caso contrário, não o são. É por isto que os conhecimentos do homem se compõem de duas partes, os dados da experiência direta e os dados da experiência indireta. Contudo, o que para mim é experiência indireta, permanece para outros como experiência direta. Segue-se daí que, falando de conhecimentos no seu conjunto, pode dizer-se que nenhum conhecimento pode ser desligado da experiência direta. A fonte de todo conhecimento são sensações recebidas do mundo exterior ou objetivo, pelos órgãos dos sentidos do homem. Os que negam a sensação, a experiência direta e a participação pessoal na prática, que modifica a realidade, não são materialistas. Essa é a razão pela qual os sabe-tudos são tão ridículos. Os chineses têm um velho provérbio que diz, abre aspas, se não se penetra no covil do tigre, não se lhe podem apanhar as crias, fecha as aspas. Este provérbio é verdadeiro para a prática humana e, na mesma medida, para a teoria do conhecimento. O conhecimento desligado da prática é inconcebível. Para pôr em evidência o movimento materialista dialético do conhecimento, que surgiu na base da prática modificadora da realidade, movimento do conhecimento, segundo a linha do aprofundar progressivo, vamos dar ainda alguns exemplos concretos.
No período inicial da sua prática, período da destruição das máquinas e da luta espontânea, o proletariado, no seu conhecimento da sociedade capitalista, apenas se encontrava no grau do conhecimento sensível e não conhecia mais do que os aspectos isolados e a ligação externa dos diferentes fenômenos do capitalismo. Nesta época, o proletariado ainda não era mais do que aquilo a que se chama uma classe em si. Assim que começou, porém, o segundo período da prática do proletariado, período da luta econômica e política consciente e organizada, quando a experiência múltipla resultante da prática, a experiência adquirida ao longo de uma luta prolongada, foi generalizada cientificamente por Marx e Engels, e nasceu a teoria marxista utilizada para esclarecer o proletariado, teoria que ensina o proletariado a compreender a essência da sociedade capitalista, a compreender as relações de exploração entre classes sociais, a compreender as tarefas históricas do proletariado. Este tornou-se em uma classe para si. Este foi o caminho que seguiu o povo chinês no seu conhecimento do imperialismo. O primeiro grau foi o do conhecimento sensível, superficial, o da luta indiscriminada contra os estrangeiros, a época do movimento do Reino Celestial, dos Taipings, do movimento Ihotuan e outros. Só o segundo grau é que foi o do conhecimento racional, quando o povo chinês divisou as diferentes contradições internas e externas do imperialismo, quando viu a essência da opressão e da exploração das grandes massas populares da China pelo imperialismo aliado à burguesia compradora e à classe feudal chinesa. Conhecimento racional que começou com o período do movimento de 4 de maio de 1919. Vejamos agora a guerra. Se a guerra fosse dirigida por pessoas sem experiência militar, no começo, essas não poderiam compreender as leis profundas que regem o desenvolvimento de uma dada guerra concreta. Por exemplo, o desenrolar da nossa guerra revolucionária agrária dos últimos 10 anos. No início, não poderiam adquirir senão a experiência de participação pessoal em numerosas batalhas, das quais um número importante terminaria em derrotas. Contudo, essa experiência, a experiência das vitórias e, sobretudo, a das derrotas, dar-lhes-ia a possibilidade de compreender os elementos de ordem interna que marcam toda a guerra no seu conjunto, ou seja, as leis dessa guerra concreta, de compreender a estratégia e a tática e, em consequência, dar-lhes-ia a possibilidade de dirigir a guerra com segurança. Se se confiasse neste momento a direção da guerra a um homem desprovido de experiência, ele não poderia compreender as leis reais da guerra senão depois de ter sofrido uma série de derrotas, isto é, depois de ter adquirido experiência. Com frequência, ouvem-se certos camaradas que não se decidem a ocupar-se de tal ou tal trabalho, declarar que não estão certos de poder desempenhar-se da tarefa. Por que é que pensam assim? Porque não têm uma ideia sistemática do conteúdo e das condições deste trabalho. Nunca tiveram oportunidade de realizar um trabalho semelhante ou só raramente o fizeram. Eis porque, com relação a eles, nem sequer pode-se falar de conhecimento das respectivas leis. Só depois de se ter analisado em detalhes, na sua presença, o estado e as condições desse trabalho, é que começam a experimentar mais confiança em si próprios e aceitam a responsabilidade da respectiva realização. Se essas pessoas se consagram durante um certo tempo a tal tarefa, adquirem experiência e, se tentarem honestamente ir ao fundo da situação concreta, em vez de considerar as coisas de uma maneira subjetiva, unilateral e superficial, tiram por si só as conclusões relativas à maneira como convém efetuá-la e metem-se com maior segurança ao trabalho. Só as pessoas que têm uma visão subjetivista, unilateral e superficial dos problemas se lançam presunçosamente a dar ordens e instruções assim que chegam a um novo lugar, sem primeiramente se informar sobre as circunstâncias, sem procurar ver as coisas em seu conjunto, a sua história e o seu estado atual considerado como um todo, nem aprender-lhes a essência, sua natureza e sua ligação interna com as outras coisas. É inevitável que tal gente tropece e caia. Em consequência, o primeiro passo no processo do conhecimento é o primeiro contato com os fenômenos do mundo exterior, o grau das sensações. O segundo é a síntese dos dados fornecidos pelas sensações, sua ordenação e elaboração.
o grau dos conceitos, dos juízos e das deduções. É somente em presença de um grande número de dados fornecidos pelas sensações, não dados fragmentários, incompletos, e só no caso dessas corresponderem à realidade. Quer dizer, no caso de não ser o resultado de um erro dos sentidos, que se torna possível, na base desses dados, elaborar conceitos corretos e formular uma teoria correta. Há aqui dois elementos importantes que convém especialmente destacar. Já se falou no primeiro, mas é necessário voltar a falar uma vez mais. É o problema da dependência em que se encontra o conhecimento racional com relação ao conhecimento sensível. Os que consideram que o conhecimento racional pode deixar de vir do conhecimento sensível são idealistas. Na história da filosofia, houve uma escola chamada racionalista que somente reconhecia a realidade da razão, negava a realidade da experiência, afirmava que não se podia ter confiança a não ser na razão e nunca na experiência fornecida pela percepção sensível. O erro desta tendência consiste na inversão que faz dos fatos. Se é possível apoiarmos-nos nos dados do conhecimento racional, é justamente porque estes se originam nos dados da percepção sensível. Do contrário, tais dados do conhecimento racional tornam-se-iam um rio sem nascente, uma árvore sem raízes, seriam algo em que nada poderia apoiar-se, algo que nasce de maneira exclusivamente subjetiva. Do ponto de vista da ordem do processo do conhecimento, a experiência sensível é o primeiro dado, e nós destacamos a importância da prática social no processo do conhecimento, porque o conhecimento humano só pode surgir baseado na prática social do homem, assim como somente baseado nessa prática é que o homem pode adquirir a experiência sensível proveniente do mundo objetivo exterior. Se o homem fechasse os olhos, tapasse as orelhas e se desligasse em absoluto do mundo exterior, não poderia sequer, com relação a ele, falar de conhecimento. O conhecimento começa com a experiência, e nisso reside o materialismo da teoria do conhecimento. O segundo elemento é a necessidade de aprofundar o conhecimento, a necessidade de passar do grau do conhecimento sensível ao grau do conhecimento racional. Nisso está a dialética da teoria do conhecimento. Nota de rodapé. V. I. Lenin. Resumo do livro de Hegel, A Ciência da Lógica. Lenin dizia, abre aspas, para compreender, há que começar a compreender, a estudar de uma maneira empírica, a elevar-se do empírico ao geral. Fecha aspas, fim da nota de rodapé. Pensar que o conhecimento pode deter-se no grau inferior, no grau do conhecimento sensível, pensar que podemos apoiar-nos simplesmente sobre o conhecimento sensível e não sobre o conhecimento racional, significa repetir o erro assinalado pela história dos empíricos. O erro dessa teoria consiste na incompreensão do fato de que, embora os dados da percepção sensível sejam, sem dúvida alguma, o reflexo de certas realidades do mundo exterior objetivo, eu não abordei aqui o empirismo idealista, que limita a existência ao que se chama de introspecção, são unilaterais, superficiais, sendo aquele reflexo um reflexo incompleto, que não reflete a essência dos fenômenos. Para refletir plenamente um fenômeno em sua totalidade, para refletir sua essência e suas leis internas, é preciso criar um sistema de conceitos e teorias, depois de se ter submetido os múltiplos dados da percepção sensível a uma elaboração mental que consiste em rejeitar a casca para guardar o grão, em eliminar o que é falso para conservar o verdadeiro, em passar de um aspecto dos fenômenos a outro, do externo ao interno. É preciso saltar do conhecimento sensível ao conhecimento racional. Essa elaboração não torna nossos conhecimentos menos ricos, menos seguros. Pelo contrário, tudo o que, após ter surgido no processo do conhecimento na base da prática, foi submetido a uma elaboração científica, reflete, como dizia Lenin, o mundo objetivo de uma maneira mais profunda, mais justa, mais completa. É justamente isto o que não compreendem os práticos vulgares. Eles inclinam-se diante da experiência e desprezam a teoria, em consequência do que não podem abarcar o processo objetivo em seu conjunto, sofrem de falta de clareza, de orientação,
de perspectiva e embriagam-se com seus sucessos ocasionais e suas vistas curtas. Se esses indivíduos dirigissem a revolução, conduziriam a um beco sem saída. O conhecimento racional depende do conhecimento sensível, e este deve desenvolver-se em conhecimento racional. Assim é a teoria materialista dialética do conhecimento. O racionalismo e o empirismo, em filosofia, não compreendem o caráter histórico ou dialético do conhecimento. Embora cada uma dessas tendências ofereça um aspecto de verdade, trata-se do racionalismo e do empirismo materialistas, não idealistas, ambas se afiguram erradas quando consideradas do ponto de vista da teoria do conhecimento em seu conjunto. O movimento materialista dialético do conhecimento, do sensível ao racional, intervém tanto no processo do conhecimento do pequeno, por exemplo, o conhecimento de um objeto, de um trabalho qualquer, como no processo do conhecimento do grande, por exemplo, o conhecimento de tal ou tal sociedade, de tal ou tal revolução. Todavia, o movimento do conhecimento não termina aí. Se o movimento materialista dialético do conhecimento se detivesse no conhecimento racional, sua metade do problema ficaria esgotado. E o que é mais, do ponto de vista da filosofia marxista, essa não seria a metade mais importante. A filosofia marxista sustenta que a questão mais importante não é compreender as leis do mundo objetivo e poder, por isso, explicá-lo, mas sim utilizar o conhecimento dessas leis para transformar ativamente o mundo. Do ponto de vista marxista, a teoria é importante e sua importância exprime-se plenamente na seguinte frase de Lenin: sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Nota de rodapé. V.I. Lenin, Que fazer? Capítulo 1, seção 4. Fim da nota de rodapé. Contudo, o marxismo atribui grande importância à teoria, justa e unicamente porque ela pode guiar a atividade prática. Se, quando conhecemos uma teoria justa, contentamo-nos em fazer dela um simples tema de conversação e, em vez de a pormos em prática, deixamo-la de lado, essa teoria, por mais bela que seja, não poderá ter qualquer significação. O conhecimento começa pela prática, e uma vez adquirido, o conhecimento teórico através da prática, há que levá-lo de novo à prática. A função ativa do conhecimento não se exprime apenas no salto ativo do conhecimento sensível ao conhecimento racional, mas também, e o que ainda é mais importante, no salto do conhecimento racional à prática revolucionária. Uma vez adquirido o conhecimento das leis do mundo, deve-se dirigi-lo para a prática da transformação do mundo, aplicá-lo na prática da produção, na prática da luta de classes e da luta nacional revolucionária, assim como na prática da experimentação científica. Tal é o processo de verificação e de desenvolvimento da teoria, a continuação de todo o processo do conhecimento. A questão de saber se uma proposta teórica corresponde à verdade objetiva não é, nem pode ser, inteiramente resolvida no movimento do conhecimento sensível ao conhecimento racional de que acima falamos. Para resolver completamente esta questão, é necessário, a partir do conhecimento racional, regressar à prática social, aplicar a teoria na prática e verificar se ela pode conduzir ao objetivo fixado. Muitas das teorias das ciências da natureza foram reconhecidas como verdadeiras, não somente por ter sido elaboradas por sábios que se devotam a tais ciências, mas também por ter atingido confirmação na prática científica ulterior. Do mesmo modo, o marxismo-leninismo é reconhecido como verdade não só pelo fato de essa doutrina ter sido cientificamente elaborada por Marx, Engels, Lenin e Stalin, mas também por ter sido confirmada pela prática ulterior da luta de classes e da luta nacional revolucionária. O materialismo dialético é uma verdade universal, porque é impossível, na prática, sair deste quadro. A história do conhecimento humano demonstra que a verdade de muitas teorias não era suficientemente completa, mas em consequência da verificação na prática, essa insuficiência foi eliminada. Muitas teorias eram erradas, mas, em consequência da sua verificação na prática, seus erros foram corrigidos. É por isso que a prática é o critério da verdade.
O, abre aspas, ponto de vista da vida, da prática, deve ser o ponto de vista primordial, fundamental da teoria do conhecimento. Fecha aspas. Nota de rodapé. V. I. Lenin, Materialismo e Empiricriticismo. Capítulo 2, seção 6. Fim da nota de rodapé. Stalin exprimiu-se de uma maneira notável sobre isto. Abre aspas. A teoria resulta sem objeto e não for ligada à prática revolucionária, assim como a prática será cega se a teoria revolucionária não ilumina seu caminho. Fecha aspas, nota de rodapé. J. V. Stalin, Fundamentos do Leninismo, parte 3. Fim da nota de rodapé. É aí que se conclui o movimento do conhecimento? Nós respondemos sim e não. O homem, enquanto membro da sociedade que participa na prática da modificação de um processo objetivo determinado em um determinado estágio do seu desenvolvimento, seja da prática da modificação de um processo produzindo-se na natureza, seja da prática da modificação de um processo social qualquer, recebe, sob a influência do reflexo do processo objetivo e da sua própria atividade subjetiva, a possibilidade de passar do conhecimento sensível ao conhecimento racional e de criar ideias, teorias, planos ou projetos que correspondem, em geral, às leis desse processo objetivo. E se na aplicação ulterior dessas ideias, teorias, planos e projetos, na prática do mesmo processo objetivo, se chega ao objetivo fixado, isto é, se consegue, na prática desse processo, transformar em realidade as ideias, teorias, planos e projetos previamente elaborados, ou se chega a realizá-los em suas linhas gerais, o movimento do conhecimento deste processo objetivo pode considerar-se terminado. Por exemplo, no processo de uma modificação da natureza, a realização do plano de uma construção, a confirmação de uma hipótese científica, a criação de um mecanismo, a recolha de uma planta cultivada, ou então, no processo de uma modificação da sociedade, o sucesso de uma greve, a execução de um programa de ensino, tudo isso significa que o objetivo fixado foi atingido. Contudo, de um modo geral, tanto na prática da modificação da natureza como da modificação da sociedade, é extremamente raro que as ideias, teorias, planos e projetos previamente elaborados pelos homens se realizem sem sofrer a mínima alteração. Isto produz-se porque as pessoas que modificam a realidade encontram-se geralmente condicionadas por múltiplas limitações. Se encontram-se limitadas não somente pelas condições científicas e técnicas, mas ainda pelo desenvolvimento do próprio processo objetivo e pelo grau em que se manifesta. Por ainda não ter sido completamente esclarecidos os diferentes aspectos e a essência do próprio processo objetivo. Em tal situação, dada a formação na prática de circunstâncias imprevistas, as ideias, as teorias, os planos e os projetos resultam, muitas vezes, parcialmente modificados e, em alguns casos, até mesmo completamente. Isso significa que existem casos em que as ideias, teorias, planos e projetos, tal como tinham sido originalmente elaborados, não correspondem em parte ou no todo à realidade, resultam parcial ou totalmente errados. Em muitos casos, só depois de falhas repetidas se consegue eliminar o erro, obter a correspondência com as leis do processo objetivo e transformar, assim, o subjetivo em objetivo, quer dizer, chegar na prática aos resultados esperados. Em todo caso, é neste momento que o movimento do conhecimento pelos homens de um processo objetivo determinado, em um grau determinado do desenvolvimento, pode considerar-se acabado. Todavia, se considera o processo em seu desenvolvimento, o movimento do conhecimento humano não termina aí. Quer na natureza, quer na sociedade, todos os processos, em consequência das suas contradições e lutas internas, progridem e desenvolvem-se. E o processo do conhecimento humano deve igualmente progredir e desenvolver-se com eles. Se fala de um movimento social, os verdadeiros dirigentes revolucionários devem não só ser capazes de corrigir os erros existentes nas suas ideias, teorias, planos e projetos, como foi dito anteriormente, mas ainda, por ocasião da passagem desse processo objetivo determinado de um grau a outro do seu desenvolvimento,
torna-se, a si próprios e a todos os demais participantes da revolução, capazes de seguir essas passagens no seu conhecimento subjetivo. Isto é, chegar a fazer corresponder as novas tarefas revolucionárias aos novos planos de trabalho, às novas modificações surgidas na situação. Em um período revolucionário, a situação modifica-se muito rapidamente. Se a consciência dos revolucionários não conseguir seguir com rapidez tais modificações, estes são impotentes para conduzir a revolução à vitória. Acontece frequentemente, entretanto, que as ideias se atrasam em comparação com a realidade. Isso dá-se porque o conhecimento humano está limitado por várias condições sociais. Nós lutamos contra os obstinados nas fileiras revolucionárias porque suas ideias não seguem o ritmo das modificações da situação objetiva, o que na história tem se manifestado sob a forma de oportunismo de direita. Estes indivíduos não veem que a luta dos contrários já fez avançar o processo objetivo, enquanto que seu conhecimento permanece ainda no grau precedente. Esta particularidade é característica das ideias de todos os obstinados. As suas ideias estão desligadas da prática social. Não podem colocar-se à frente do carro do progresso social e servir de guias. Não sabem mais do que ficar atrás e queixar-se de que o carro vai depressa, tentando puxá-lo para trás ou fazê-lo correr em sentido contrário. Nós lutamos igualmente contra os fraseadores de esquerda. As suas ideias eventuaram-se para além de uma etapa determinada do desenvolvimento do processo objetivo. Uns tomam suas ilusões por realidades, outros tentam realizar à força, no presente, ideias que só são realizáveis no futuro, desligadas da prática corrente da maioria das pessoas, desligadas da realidade atual. Suas ideias traduzem-se, na prática, em espírito de aventura. A ruptura entre o subjetivo e o objetivo, a separação do conhecimento da prática, são características do idealismo e do materialismo mecanicista, do oportunismo e do espírito de aventura. A teoria marxista-leninista do conhecimento, que se caracteriza pela prática social científica, não pode deixar de lutar com resolução contra essas concepções erradas. Os marxistas reconhecem que, no processo geral, absoluto de desenvolvimento do universo, o desenvolvimento de processos concretos particulares é relativo. É por isto que, na corrente infinita da verdade absoluta, o conhecimento que os homens têm de processos concretos particulares, em etapas determinadas do seu desenvolvimento, não contém mais do que verdades relativas. A verdade absoluta, nota de rodapé, V. I. Lenin, Materialismo e Empiriocriticismo, capítulo 2, seção 5, fim da nota de rodapé, é construída pela soma de incontáveis verdades relativas. O desenvolvimento de um processo objetivo é um desenvolvimento pleno de contradições e de lutas. O desenvolvimento do processo do conhecimento humano é igualmente um desenvolvimento pleno de contradições e de lutas. Todo o movimento dialético do mundo objetivo pode, tarde ou cedo, encontrar seu reflexo no conhecimento humano. Na prática social, o processo do nascimento, desenvolvimento e morte é infinito. Igualmente infinito é o processo do nascimento, desenvolvimento e morte do conhecimento humano. Justamente porque a prática que modifica a realidade objetiva, na base de ideias, teorias, planos e projetos determinados, está em progressão constante que o conhecimento humano da realidade objetiva se aprofunda sem cessar. O movimento de modificação do mundo real, objetivo, é eterno e ilimitado. Igualmente eterno e ilimitado é o conhecimento que os homens obtêm da verdade no processo da prática. O marxismo-leninismo não põe, de maneira alguma, fim à descoberta da verdade. Pelo contrário, abre incessantemente as vias do conhecimento da verdade no processo da prática. Nossa conclusão é que somos pela unidade histórica concreta do subjetivo e do objetivo, da teoria e da prática, do conhecimento e da ação. Nós somos contra todas as concepções erradas de esquerda e de direita, desligadas da história concreta.
Na época atual do desenvolvimento social, a história encarregou o proletariado e seu partido da responsabilidade de conhecer o mundo de uma maneira exata e transformá-lo. Na China, como no mundo inteiro, o processo da prática de transformação do mundo, determinado na base do conhecimento científico, já atingiu um momento histórico de alta importância, um momento como a história da humanidade ainda não conheceu. Um movimento que vê dissiparem-se completamente as trevas na China e no mundo inteiro e a transformação deste mundo em um novo mundo radioso. A luta do proletariado e dos povos revolucionários pela transformação do mundo implica a realização das tarefas seguintes: a transformação do mundo objetivo, como a do próprio mundo subjetivo de cada um, a transformação das próprias capacidades cognitivas de cada um, como a da relação existente entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Em uma parte do globo terrestre, na União Soviética, os homens realizaram já essas transformações e aceleraram atualmente o processo. O povo chinês e os povos de todo o mundo estão hoje igualmente empenhados, ou estarão empenhados no futuro, no processo de tais transformações. O mundo objetivo a transformar inclui igualmente todos os adversários desta transformação. Eles devem, no início, passar pela etapa de transformação, pela coação, depois do que poderão abordar a etapa da reeducação consciente. A época em que a humanidade inteira passará conscientemente a sua própria transformação e a transformação do mundo será a etapa do comunismo no mundo inteiro. Pela prática, descobrir as verdades e, igualmente, pela prática, as confirmar e desenvolvê-las. Passar ativamente do conhecimento sensível ao conhecimento racional, para depois passar do conhecimento racional à direção ativa da prática revolucionária para transformar o mundo subjetivo e objetivo. A prática, o conhecimento, e novamente a prática e o conhecimento, esta forma, em sua repetição cíclica, é infinita. Além disso, o conteúdo de cada um desses ciclos de prática e de conhecimento se eleva a um nível cada vez mais alto. Tal é, em seu conjunto, a teoria materialista dialética do conhecimento. Tal é a concepção materialista dialética da unidade do conhecimento e da ação. Trabalho apresentado em uma conferência realizada na Academia Militar e Política Antijaponesa de Yennam, em julho de 1937.